No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente manhã de segunda-feira. Hoje é dia 14 de novembro, véspera de feriado, e estamos aqui para refletirmos um pouquinho sobre um dos temas mais polêmicos. Eu não digo polêmicos, não há polêmica na mensagem unicista. A polêmica é toda na mensagem trinitária. Existem temas que você não compreende, que nós não compreendemos muito bem. E para isso, a gente está sempre aqui no Minuto da Unicidade falando, relembrando e voltando a falar sempre dos mesmos assuntos, até porque a palavra de Deus precisa ficar gravada em nossas mentes e corações. Antes de eu continuar aqui com o Minuto da Unicidade dessa segunda-feira, eu só lembro a você e convido a você a participar da nossa nova tiragem do livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, tá bom? Faça contato conosco, adquira por um preço praticamente de custo esse livro abençoado para que nós possamos juntos divulgar esta mensagem. Mais informações, você entra em contato comigo, tá certo? Desta pré-venda. Deus abençoe você. Ouça o que diz a palavra de Deus. Preste bem atenção. Pare tudo que você está fazendo aí para prestar atenção. Diz assim, quem é que condena? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Paulo está dizendo aqui que Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós. Mas preste atenção num detalhe que Paulo fala aqui neste versículo 34 de Romanos 8. Paulo diz o seguinte: pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede. Veja bem, Cristo, além dele estar à direita de Deus, diz que ele também intercede por nós. Olha que confusão que muitas pessoas, ao lerem essas palavras, falam, o que também? Quer dizer, também tem mais alguém intercedendo? Se você aí no capítulo 8 de Romanos, você vai entender. Eu convido que você leia atentamente todo o capítulo, tá? Mas veja aqui, no verso 26 diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito aqui com E maiúsculo. Então veja, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então se ele afirma aqui no verso 26 da mesma leitura, capítulo 8 de Romanos, verso 26, ele diz que o Espírito Santo intercede. Aí no verso 34, que é o primeiro que nós lemos aqui, ele vai dizer que Cristo também. Por que Cristo também intercede? Porque ele já disse acima que o Espírito intercede. E aqui no verso 34, o Cristo intercede. Então, para uma pessoa que está chegando agora na mensagem da unicidade, quando lê isso aqui, ela fala, pronto, agora me confundiu todo. Quer dizer, como que nós vamos entender desta forma unicista? Porque se nós partirmos para o princípio que Jesus, o Senhor Jesus Cristo, é o único Deus verdadeiro e não há outro além dele, como que ele está à direita de Deus intercedendo? Então você pega isso aqui, as pessoas, inclusive as religiões, pegam essas palavras de Paulo, que escreveu num outro contexto, para um outro cenário. Veja bem, naquela época a questão religiosa era totalmente diferente. Para aquele momento, para aquela época, eles não teriam muito problema, até porque o estilo de linguagem era outro, a mente com que se escrevia, a mente do autor e o contexto histórico-cultural do autor era outro, completamente diferente do que temos hoje. Mas graças a Deus que o Espírito, aí entra o Espírito que sonda todas as coisas, e o Senhor Jesus sabia desses tempos, ele deixou a sua palavra
prontinha para os pequeninos entenderem, os da fé compreenderem a mensagem poderosa, a única mensagem que transforma vidas e corações das Escrituras, que é a mensagem da unicidade de Deus. Bom, sem mais delonga, nós precisamos... Por que eu falei todas essas questões do contexto histórico-cultural? Porque assim nós vamos entender a mente do que Paulo está falando. Se você pega o Romanos capítulo 8, ele está falando de outras questões, ele não está falando de 2, de 3, não, ele está dizendo outra coisa. Ele começa dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está nos convidando, né, nos informando que quem conhece a Cristo não tem condenação, porque agora ele não anda segundo os ditames desse mundo, mas é uma pessoa que anda segundo o Espírito. E aí ele vai falando que, porque a lei, verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Então ele está falando de outro assunto, ele não está dando aula aqui de trindade, de teologia, mas as pessoas pegam os versículos isolados, que estão em outro contexto, para dizer, ó, tá aqui a trindade, ou tá aqui 2, entendeu? Eles separam a informação de um todo, separam o versículo para poder mostrar, ó, tá vendo aqui? São 2, são 3, e não é disso. Preste bem atenção, eles são monoteístas, ou seja, eles são unicistas. Eles não eram trinitários. A trindade passou a existir 300 anos depois disso aqui. Depois de Paulo, 300 anos depois, a trindade veio a existir como crença, como dogma, como doutrina, como ensinamento, passou a ser ministrado nas igrejas. A trindade, depois de 300 anos do que Paulo disse aqui. Você está entendendo? Quase 300 anos depois é que vai começar a trindade. É que vão começar os livros, apesar que no segundo século já tinha lá Tertuliano vindo com a história da trindade. Mas vamos lá. Se Jesus, partindo do princípio, aí você que está me ouvindo aqui, partindo do princípio que ele é o único Deus, que não há outro além dele, o nome dele é Jesus, você é unicista, a primeira coisa que você deveria se perguntar quando lê essas coisas, quando ouve essas palavras é, se ele é Deus, diante de quem que ele está intercedendo? Ele está intercedendo a um outro Deus que junto com ele forma a divindade. Não é disso que ele está falando. E se o Espírito Santo intercede, por que Jesus também intercede? Paulo vai dizer. Mas o próprio Paulo se contradiz quando ele diz assim, lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Só há um Deus e só tem um intermediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, homem. Se esse papel dessa intercessão, Paulo está falando num sentido literal, teríamos um problema muito grave. Leia aí, abre aí, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só quantos? Um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Mediador, que fica ali entre um e outro. Então, como que Jesus também intercede? Não é também intercede, porque está falando que só tem um. Então não pode ter o Espírito Santo puxando para de um lado, da direita ou da esquerda. Jesus está à direita, né? Porque a Bíblia diz que Jesus está à destra. Se você for pensar uma posição geográfica, Jesus está à direita intercedendo. E tem o Espírito Santo à esquerda, porque Jesus também intercede. Aí você põe o Espírito à esquerda. Olha o problema que você está falando. Você está querendo entender uma coisa com a mente humana, um conceito totalmente humano. E outra coisa, a própria Trindade fica com problema porque João 4,24, Deus é Espírito. O Espírito não tem lado. O Espírito não tem carne, não tem osso. Deus é Espírito. Estou falando na mente trinitária quando você lê. Então existem muitas questões para você considerar quando você lê um texto desse, que não está falando de trindade, mas já que as pessoas insistem em encontrar a trindade em tudo, então cadê a trindade aqui? Porque Deus não tem lado. Essa questão de direita e esquerda, se você for levar isso do ponto de vista literal, você tem um problema sério, porque espírito não tem lado, não tem carne, não tem outro, não tem questão geográfica. Você não tem como arrumar um espaço geográfico para espírito, porque ele não ocupa espaço, ele não é matéria. Olha o problema que você arruma. Aí tem um pássaro que é... Lá no batismo de Jesus, o Espírito Santo aparece em forma de pássaro, uma pomba. Então, olha só o problema que você vai arrumar levando as coisas ao pé da letra.
Esse é problema porque inventou isso. Porque você começa a fazer perguntas, fazer questionamentos. Então, Jesus estaria intercedendo lá um velho, né, o pai dele, né, e tal. Não dá, não casa, não entra, nem na questão trinitária funcionaria muito bem. Tony, é por isso que a Trindade é definida pelos teólogos como um mistério. Mas na Bíblia não está dizendo que a Trindade é mistério. Teólogo, quando se sente confrontado pelas Escrituras, não tem para onde ir, bota lá mistério. Vou ler um versículo para você. E isso está entrelaçado com o que Paulo ensina em Romanos 8. Preste bem atenção, vou ler um versículo para você aqui. Diz assim, ó: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 10 e 11. Isso aqui está entrelaçado lá com Romanos 8. Está contextualizado. Então, o acusador é quem? Diz aqui Apocalipse 12, 10. Porque o acusador de nossos irmãos, quem é o acusador dos nossos irmãos? O diabo estava diante de Deus acusando dia e noite. Ele faz esse papel, acusa dia e noite. Quando você olhar um irmão assim, fala assim: esse cara aí é isso, aquilo, outro, eu sei os defeitos dele. Você está fazendo o mesmo papel do diabo. Dia e noite. Ele acusava. Mas pelo sangue do Cordeiro, é por isso que ele vai dizer: Cristo também intercede por nós. Pelo sangue do Cordeiro, meu sangue, intercede perante de quem? É do Pai mesmo? Ele está à destra de Deus. A destra tem outro significado. A destra tem outro significado. Significado de poder, de autoridade. Quando ele pega a destra, que ele está pegando o poder, está à direita do poder de Deus. O próprio Cristo fala isso lá em Mateus, em breve vocês vereis o Cristo à direita do poder de Deus, à destra do poder, com todo o poder. Eles rasgaram suas vestes. Então ele se interpõe, por isso Paulo vai dizer, entre Deus e o homem, ou seja, ele fica entre ali, colocando entre Deus e o homem. É o nosso mediador. Então quando o diabo chega lá para falar: ixi, esse cara, olha, misericórdia, meu sangue, derramei meu sangue por ele. A questão é nesse nível aí. É um trabalho maravilhoso. Deveria ter mais tempo para a gente falar sobre esse assunto. Mas eu vou ficando por aqui. Pense nisso. É sempre bom você rever esses conceitos e ir pela palavra de Deus. Não ir pelos dogmas trinitários. Não, mas meu pastor disse, falou, tá falado. Não. Faça como os crentes de Bereia. Vai direto na fonte, que a fonte é o Espírito do Soberano. Que você tenha uma excelente semana, uma excelente segunda, e nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Minuto da Unicidade.